quando a gente começa a refletir sobre os preços, né, e pensar o que que é mais acessível. Na atualidade, o alimento ultraprocessado, o produto ultraprocessado, né, que a gente nem pode considerar um alimento, né, e o guia alimentar também não considera, eh, ele é mais barato do que o alimento fresco. A gente passou por um momento bem complicado com o governo anterior, né, com o governo federal anterior, mas no presente a gente já teve uma melhoria, mas ainda falta muita coisa para a gente caminhar. Né? Como que a agroecologia, como você enxerga que ela contribui para essa promoção do acesso também? A agroecologia permite a gente refletir, né, sobre vários aspectos dos sistemas alimentares, em relação ao acesso, que eu acho que é um dos pontos mais críticos, né, quando a gente está pensando em sistemas alimentares, pensando na alimentação adequada e saudável, né, na comida de verdade, que deveria estar acessível para todo mundo, mas que a gente sabe muito bem, né, que comida agroecológica, comida orgânica ainda é acessível, assim, cotidianamente para um nicho muito pequeno da sociedade, né. É ainda tratado como um nicho, né. Então o orgânico, o agroecológico, geralmente até, se a gente for comparar, assim, num supermercado, o preço desses produtos são muito mais caros do que os convencionais. E, geralmente até tem uma área especial dentro do mercado para esses tipos de produtos, né? É, e quando a gente começa a refletir sobre os preços, né, e pensar o que que é mais acessível. Na atualidade, o alimento ultraprocessado, o produto ultraprocessado, né, que a gente nem pode considerar um alimento, né, e o guia alimentar também não considera, eh, ele é mais barato do que o alimento fresco, né. Faz o quê? Uns 2 anos que essa, o ultraprocessado passou a ficar mais barato e mais acessível. E isso é feito artificialmente, né. Porque se a gente for contar, tudo que está envolvido na produção daquele alimento, daquele produto, tudo que está envolvido, desde o campo, né, desde da produção daqueles ingredientes, até todos os aditivos que são colocados, os custos, na saúde pública que isso vai resultar, no meio ambiente, né, os impactos sociais. Então, se a gente for juntando tudo isso, o preço que a gente vê no mercado, ele não reflete em nada o preço real que aquele produto tem, né? Então, enquanto um alimento ultraprocessado, né, um salgadinho, ou mesmo, sei lá, barra de cereais, né, pão de forma, né? Pensando assim nos ingredientes que são cotidianos, né, na mesa do brasileiro, é, eles acabam gerando muitos outros custos que são ocultos, né? Ou que são propositalmente ocultados. E, por outro lado, a produção agroecológica, orgânica, né, que não utiliza de agrotóxicos, por exemplo, eles são onerados, né? Precisa de uma certificação, que daí precisa pagar mais caro, né? Uma série de outras coisas. Então, é, os pesos e medidas estão totalmente invertidos, né? A gente deveria ter o que o agronegócio tem, né? Que é crédito, tem subsídios, uma série de isenções fiscais, né? Que são bilionários. Então, sai do bolso do contribuinte, né, da população brasileira, para fomentar um modelo que está destruindo tudo que a gente tem. Né? Então, a gente tem um modelo de agricultura que é baseado no modelo colonial. Né? Então, se a gente for lembrar das aulas de história, tinham as plantations, né, que eram aquelas plantações de monocultivos de cana-de-açúcar, né, que ia para exportação para Portugal, né? Então a gente simplesmente
deu uma pequena diversificada, nem é tão grande ao longo desses 5 séculos, né? Na forma como a gente opera esse modelo, né? Então ele é muito consolidado e também tem toda a relação de poderes, né? Que isso envolve, inclusive questão de acesso à terra, né? Que acho que é um ponto muito chave quando a gente vai falar da democratização do acesso à alimentação, né? Então a reforma agrária, por exemplo, é um dos pontos essenciais. Qualquer país que a gente veja aí que é mais rico que o Brasil, todos eles já fizeram suas reformas agrárias em algum momento, né? E a reforma agrária que a gente fez no Brasil foi as capitanias hereditárias, basicamente.